começamos a ler esse texto ontem, né? Estudamos um pouquinho, vimos que temos muita coisa maravilhosa para aprender, muita coisa desatadora, né? Que vai impactar a nossa vida. Amado, se não couber, a gente põe uma outra fila na frente, importante que vai ficar nesse formato mesmo, tá bom? Pode colocar essa mesa um pouquinho mais perto da porta, tá, Fabrício? Para gerar espaço aí atrás. Muito bem, Êxodo 12, amém? Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, do versículo 14 até o versículo 20. Até o versículo 20. Amém? Amém. Conseguiram se organizar? Muito bem. Enquanto a gente se organiza aí, para que vocês já conseguiram achar, todo mundo ajudando aí. Mano. Muito bem, Êxodo 12, de 14 em diante. Tá certo? Você abriu aí? Amém? Amém? Mas Solange está sem Bíblia? Peça ajuda aí. Isso. Compartilha aí. Então, nós estamos na época de compartilhar, curtir. Você tem que compartilhar a Bíblia enquanto tem que curtir o compartilhamento. Tá certo? Vamos usar os princípios facebookanos, trazê-los para a nossa realidade. Diz aí: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo, que significa lei para sempre. Amém? Lei para sempre. Verso 15: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vocês outro Santa Assembleia, que é uma reunião como essa. Também ao 7º dia, Santa Assembleia, que quando termina o jejum. Porque quando a gente fala de pães asmos, a gente está falando de jejum. E jejum não é jejum não, tá, gente? Não tem jejum. É jejum. Quando a gente fala de jejum, é jejum de algo, de alguma coisa. E esse jejum não é um jejum comum, é um jejum de fermento. Tá? E vou explicar já já. Ao primeiro dia haverá para vós uma assembleia, também ao 7º dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito a comer, ou seja, fazer a comida. Somente isso podereis fazer. Guardai, verso 17, pois a festa dos pães asmos, diga comigo, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, seus exércitos, portanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Tá? Por isso que Israel guarda esse princípio, pratica até hoje. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos, ou seja, começa a comer na Páscoa e entra, né, para a festa de pães asmos, que dura 7 dias, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Assim o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Fique calmo, ninguém vai ser eliminado aqui, não há ameaça, não estou armado, não sei, com a espada do Espírito. A palavra eliminado no Rio de Janeiro hoje é perigoso.
Se você não ouvir a palavra eliminado, você já se sente eliminado. Imagine você ouvindo a palavra eliminado. Então, cuidado para você não se escandalizar com palavras. O contexto aqui conta de um decreto de Deus para o povo de Deus. Amém? Tudo que vem de Deus é bom ou não? É bom. Mesmo que pareça estranho. Tem gente que gosta de colocar Deus numa caixinha assim. Deus tem que ser coerente. Posso dizer uma coisa? Deus não tem que ser coerente. Porque Deus é Deus e a coerência com você, entre eu e você, não tem que ter a ver com Deus. Então Deus deu uma ordem: vocês vão comer. O que vocês vão comer são o que eu estou mandando. Sem sabor, né? Pode dizer às meninas que pode entrar, não é proibido não. Isso. Pode vir. Paramos a reunião agora. Ou vocês entram ou a gente fica parado. Isso. Bota elas na rodinha. Não tem atirei o pau no gato nem nada, tá? Muito bem. Aliás, esse negócio de atirei o pau no gato é uma violência, né? Uma violência terrível. Certo? É cultura, é tortura. É eliminar o gato. Então veja uma coisa, meus amigos. Antes da gente prosseguir para a parte de cântico, eu quero só começar essa celebração explicando a você por que pães asmos. Diga asmos. Asmos não é uma palavra para o nosso vocabulário, né? A gente fala, quando a gente fala asmo, tem asno, deve ser burro. E asno é uma coisa, asmo é outra coisa. Tá bem? Então, esse pães asmos é uma festa que o povo celebraria na sua casa. Na sua casa, junto com a sua família. E o detalhe todo é que isso começa na Páscoa. Deus queria que o povo deixasse a contaminação lá no mundo, lá no Egito. Porque a palavra fermento significa o quê? Falsidade. Lembra que eu falei disso ontem? Você sabia que o fermento ele ilude você. Quando você bota um pouco de fermento, um pouquinho só, você faz uma massa, aí bota um pouco de fermento num pouquinho da massa, aí coloca ela no canto e deixa um tempo lá. Daqui a algum tempo você cobre uma toalha dentro de uma vasilha. Já viu isso? Quem já fez massa aqui e botou fermento? Levanta a mão aí. Ou só fui eu? Vocês fizeram isso? Aquela massa de pão, massa de pizza. Aí você bota, inclusive esse pão árabe aqui tem fermento, tá, gente? Parece que não, mas tem fermento aí. Tem pouco, mas tem. Aí você bota um pouquinho naquela massa, naquele pouquinho, e coloca no canto. E deixa bastante massa no outro canto sem fermento. Aí você vai ver o seguinte, que passado um tempo, aquela massa com fermento fez o quê? Cresceu. E a outra massa? Não cresceu. Aí o padeiro, né, o cozinheiro, a cozinheira de plantão, pegou aquele pouquinho de massa com fermento, juntou com a outra massa sem fermento, misturou e botou novamente na vasilha. Sabe o que vai acontecer? Alguém sabe? Pode falar, não tem medo não. Isso, corajosa. Palmas para ela. Viu? Vocês têm que ser criança, gente. Tem que ser criança igual a ela. É assim que agrada a Deus, né? Fala mesmo, na cara, crescer, senhor. Acabou, crescer. Ou seja, um pouquinho de massa, a gente vai ler isso no Novo Testamento, no segundo momento da palavra, leveda toda a massa. Ou seja, o sentido do fermento é disfarçar, é dar volume a algo que não é. Não é isso que a gente vê no mundo? Pessoas, situações que parecem, mas não são. Bonitos por fora, vazios por dentro. Aparência de beleza, de inteligência, mas não tem nenhuma cultura, nenhum princípio. Você sabe que a maior decepção de algumas pessoas é quando elas chegam, estão lá trabalhando e de repente alguém anuncia um assalto. E aí você olha, como é que está a pessoa?
de terno e gravata falando inglês. Poxa, eu imaginava chegar um cara aqui de boné, todo esquisito, uma arma na mão me assaltando. Aí você vê uma pessoa toda, né, no tecido, como eu costumo dizer, e assaltando, aquilo é ilusão. Então isso é uma maneira de enganar, certo? E o fermento, ele simboliza esse engano, porque o fermento simboliza o pecado, e o pecado ele faz com que a gente se sinta enganado e engane a si mesmo, engane aos outros. Mas para Deus nada fica oculto. Deus conhece você por dentro como nem você se conhece. Sabia disso? Nem você se conhece. Por isso Deus falou assim: pô, tire o fermento de dentro de casa. O fermento não podia nem estar dentro de casa, muito menos na massa. Muito menos na massa. Porque se tivesse, eles iriam comer. E se eles comessem, eles se sentiriam inchados. Que é isso que o fermento faz, a gente se sentir inchado. Até o comer coisas com fermento enche o abdômen. Enche o abdômen. Nós fizemos aqui uma experiência interessante que vale a pena ver de novo. Conhece essa coisa? Vale a pena ver de novo? A gente teve aqui 10 dias de jejum de Daniel. E nesses 10 dias não comemos pão, não comemos arroz, feijão, carne, nem leite, só frutas, legumes e água. Teve gente pipocando. Os primeiros 2 dias parecia que você estava no deserto do Saara e que não havia comido nada há 10 dias. E no desenrolar desse jejum, né, aqueles que permaneceram depois do 2º dia, no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º dia, nós nos acostumamos a comer aquilo. E o nosso organismo reagiu muito bem. Muito obrigado. Foi muito interessante aquela experiência. Sabe por quê? Porque nós abstraímos todo o fermento e toda uma série de coisas que faziam mal ao nosso corpo. Mas não era só simplesmente não comer aquilo. Além de não comer, nós tínhamos que orar, porque cada dia daquele jejum de Daniel nós tínhamos um propósito de oração. Amém? Então, Pães Asmos diz respeito a isso, né? A esse momento profético. E eu quero ler um outro texto antes da gente partir para a parte de louvor, tá? Aqui em Levítico, vamos caminhar um pouco na Bíblia, Levítico 23, de 6 a 8, tá? Essa aqui foi a festa instituída lá na origem. Lembra que eu falei que a primeira Páscoa era mais importante? Foram 2 Páscoas as mais importantes da história. Lembra que eu falei isso ontem? Levítico 23, enquanto você está procurando, eu estou falando. Qual foi a Páscoa mais importante? Foi a primeira Páscoa. Foi isso? A primeira Páscoa foi a mais importante. Aliás, uma das mais importantes. E agora foi a segunda Páscoa mais importante? A Páscoa que Jesus instituiu, a ceia do Senhor, na qual ele foi preso. Certo? Então são 2 Páscoas. E aí a gente pensa assim: a Páscoa aqui é assim, a Páscoa é churrasco, a Páscoa é bacalhau, a Páscoa é a palavra. A palavra Páscoa não nasceu nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, ela nasceu em Israel, com o povo de Israel lá no Egito. Tá? Então a gente deveria comemorar dessa forma e não da forma errada que nós comemoramos. E há uma resistência no mundo espiritual, irmãos, tremenda, para que a gente não ensine isso. Tá? Existe, eu estou vendo e sentindo claramente isso. Quanta luta, quanta dificuldade ontem, hoje, para abrir a porta da igreja foi difícil. Muita luta. Porque o inimigo sabe que a partir do momento que você tomar posse dessa palavra, você tiver um entendimento clareado com relação a isso, você vai crescer na fé. Amém? Porque a palavra, ela vai gerar fé. A fé que vai transpor obstáculos e barreiras. Então vamos ler aqui Levítico 23, 6, 7 e 8. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor,
ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, isso já estava acontecendo aqui em Levítico, né? É um momento posterior que vai acontecer depois, quando o povo já chegou em Canaã. Lá em Êxodo a gente está vendo, né, Deus instituindo essa festa no Egito ainda, lá no Egito, lá naquele cenário, naquela situação que estava ocorrendo do cativeiro deles, tá certo? Então deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. A primeira coisa que entendemos dessa ordem de Deus é que essa celebração se trata de um jejum de fermento ao Senhor. Por 7 dias não devemos comer nosso pãozinho comum, ou bolos, tortas e tudo o mais que leva fermento, tá? O pão que se come nesse período, ao invés, é aquele que parece uma bolacha sem sal, que a gente não vai encontrar facilmente. É voluntário, não estou instituindo nem te obrigando a nada, tá? Eu recebi, fui presenteado com um pacote e vou hoje distribuir uma quantidade que nós temos aqui. Você não tem como você só comer dele, mesmo porque nós não estamos nem preparados, nem acostumados a isso, tá certo? Também não é só comer o pão, a gente vai almoçar, jantar, tudo normal, mas a única coisa que não vamos comer é o fermento. Então isso é um propósito de 7 dias de jejum de fermento, amém? Você pode fazer jejum de internet, jejum de televisão, jejum de comida, não pode fazer de água, tá? Isso é uma maneira de você buscar o quê? A santidade em Cristo. E a gente quase não fala disso. Quem faz de uma forma radical, acha que é melhor que os outros, e os outros não fazem porque acham que não pode fazer, que não tem como fazer. Eu vou mostrar a você que você pode fazer o seu jejum pessoal e buscar a santidade em Jesus. Isso vai ser muito bom para a sua vida espiritual. Amém? Vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos exaltar o Senhor.